Estão a ver, é um enorme privilégio para nós vermos a montagem de cena com o pano aberto, não é? Portanto, quem é que contabilizou os minutos de atraso por causa da multa? Pá, aqui, pá. Vai lá para o teu sítio, que a Isabelinha te der. Está tudo bem? Não está tudo mal, chegaste tarde, pá. Pá, então agora vamos fazer isto como deve ser. Ó Isabel, eu posso agora fazer uma saudação à mesa, não é assim? Então faço isso. Faço desde logo ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Ceira, que tem o privilégio de ser Presidente da melhor freguesia que existe, não só no Concelho de Coimbra, como no país, como na Península Ibérica, como no Hemisfério Norte. Uma saudação especialíssima ao Sr. Vice-Reitor da Universidade de Coimbra. Imaginam quanta honra, quanto orgulho nós sentirmos por o Sr. Vice-Reitor se dignar descer até a nossa aldeia para estar connosco nesta tarde. Uma saudação ao Sr. Professor José Maria Amado Mendes, um mestre, uma pessoa a quem eu muito devo na arte de ler, na arte de aprender e na arte de viver. Campanheirão, um amigo, um irmão, como outro irmão que está aqui na sala, o Mateus Amado Mendes, ilustre cirurgião da nossa praça. Um abraço ao Fernando Machado. O Grupo Folclórico da Casa de Povo de Ceira tem lá 30 anos da minha vida. 30. Do melhor tempo da minha vida. Um abraço à Isabelinha, à Isabel Garcia, sem a qual eu estou convencido que não publicaria coisíssima nenhuma, porque aquele arquivo está pejadinho de coisas que eu gostaria de publicar, sempre a dizer que publicava, mas ninguém dava aquele impulso que era necessário dar. Para nós todos dizer que esta tarde é sobretudo um ato de amor. Amor à sua própria pessoa. Amor aos meus antepassados e amigos, nesta terra onde todos nos conhecíamos. Não será longo. Logo que Lara me faça sinal, acabou a festa. Mesmo que o Grupo Folclórico da Casa de Povo de Ceira fique zangado comigo. Sei que há limite e assumo esse limite com toda a compreensão. E o resto nem vale a pena ler mais nada. Só dizer-vos o seguinte. Hoje é de facto um dia de festa, porque estão aqui praticamente todas as instituições da nossa freguesia, Zé Fernando. Só a Ceirarte é que conseguiu reunir mais associações que o dia de hoje. Algumas só com uma pessoa, mas estão cá, o que é muito importante. E foram muitas as mensagens dos amigos que me disseram que não podiam vir. Também aos que vieram de longe. Ao grande secretário, ao Augusto Guilherme Duarte, que eu não me quero enganar no nome dele. Secretário do Supremo Tribunal de Justiça, um homem da Justiça, que também se dignou vir de lá de longe para estar aqui connosco com a sua esposa. Porque nós não fomos companheiros de trabalho. Nós fomos companheiros de trabalho que nos transformarmos em amigos, em família, que é um dado fundamental para o exercício de qualquer função, mesmo que seja de uma função vestida de preto como a Justiça. E agora dou a palavra ao senhor, diz a Isabelinha, Presidente da Junta de Freguesia de Ceira. Como vê, eu sou uma máquina de etiqueta. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu começo por cumprimentar a mesa e perdoa-me aqui o protocolo, mas vou começar pelas senhoras, a minha amiga Isabel Garcia, muito gosto. Senhor Vice-Reitor, é um prazer tê-lo em Ceira, Dr. Amado Mendes, e o nosso Presidente do Grupo Folclórico da Casa de Povo de Ceira. O Dr. Américo disse bem, a Ceira junta-se para as coisas importantes. E esta é sem dúvida uma coisa importante que nós temos,
temos um digníssimo filho de Ceira, que está sempre pronto para ajudar a Ceira, para dizer bem de Ceira e para elevar a Ceira ao seu mais alto nível. Portanto, nós, como ceirenses e freguesia de Ceira, só tem que sentir orgulho e lembrar-se das coisas boas que o Dr. Américo tem feito por Ceira e deixar o seu legado, como tem deixado aqui, como vai deixar neste livro. O senhor Dr. Américo, há bocado, falou na Ceirarte e eu diria que ela vai estar quase aí e vamos ter mais uma oportunidade de nos juntarmos todos. E, na verdade, Dr. Américo, eu agradeço-lhe do fundo do coração, em nome de Ceira, tudo que nos tem dado e o que ainda nos vai continuar a dar. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu começo, em nome das edições Minerva Coimbra, começo por saudar o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Ceira, Fernando Santos, o Sr. Vice-Reitor, Dr. João Nuno Calvão da Silva, o Sr. Professor Dr. José Amado Mendes, o Sr. Fernando Machado, Presidente do Grupo Folclórico da Casa de Povo de Ceira, e, para o último, a pessoa mais importante de hoje, o nosso senhor amigo doutor juiz Américo Batista dos Santos. É ele que nos tem reunido algumas vezes, pelo menos editorialmente a terceira vez. Não, o outro não fizemos lançamento. Pelo menos esta é a segunda sessão em que temos o privilégio de ter connosco os amigos, grandes amigos, os conhecidos e, de certeza, muitos admiradores da vida, do percurso de vida do nosso autor. Queremos desejar uma palavra também de boas-vindas aos senhores autarcas, dirigentes associativos e uma saudação muito especial à família do autor e uma palavra muito amiga e agradecida também ao Linda Maia pelo trabalho que tem ajudado a fazer, não é? Para que o livro também estivesse aqui hoje. Porque não é só a parte da compilação, a parte da organização, o saber, que é óbvio, que é o nosso Dr. Américo Santos, já com outro livro, o Órfãos 1 e agora o Órfãos 2, ele está a fazer aquilo que é muito, muito importante, e aliás o Sr. Professor José Amado Mendes irá fazer a apresentação e, portanto, dirá melhor do que eu a história das instituições que, por vezes, ficam apagadas e ficam esquecidas. O Américo Santos foi diretor do Colégio dos Órfãos de São Caetano entre 1978 e 1991. Eu conheço o Américo há muitos anos. Eu não sei se alguma vez nos cruzámos no comboio, mas tenho aqui amigas que entre Miranda do Corvo há muitos, muitos anos e Coimbra. Mas conheço há muitos anos o Américo. E, entretanto, apesar de estarmos ambos em Coimbra, os nossos percursos de vida, de vez em quando, estávamos nas mesmas coisas, não colidiam, mas encontrávamos nos mesmos sítios, mas na realidade com o livro, o primeiro livro, Órfãos 1, entre Órfãos 1, eu tive a possibilidade de testemunhar e perceber a dimensão humana do Américo. Não é para ele estar aqui. Eu penso que era bom que lessem
porque às vezes nós adquirimos os livros e depois, enfim, ficam lá, vamos passando na diagonal as páginas, mas era bom que lessem realmente o que o Dr. Américo Santos fez por aqueles meninos neste período de 78 a 91. Acreditem, estes são 2 livros de uma coleção a que o autor deu o nome de Entre Órfãos. Já tem o 3º volume quase, penso que acabado, ou pelo menos estará em vias disso. E é um testemunho fantástico daquilo que o que era ter um diretor naquele tempo. Estamos a reportar a 1978, não é? Naquele tempo ter um diretor que tratava os meninos que ali estavam como seus filhos, como se da família fossem, e que lutava por eles tantas vezes contra realmente quem na realidade mandava, não é? Ele era o diretor, mas tinha que dar satisfações à administração. E, portanto, é tão gratificante percebermos que o nosso amigo de há tantos anos é realmente uma pessoa com uma grandiosidade humana imensa. E obrigada por isso. Não é nada. Sobre o Américo, eu acho que vocês já o conhecem, alguns até melhor do que eu, mas realmente, como pessoa e como ligada também à Associações de Solidariedade Social, sensibiliza-me que no nosso percurso tropecemos, entre aspas, com pessoas assim. O mundo seria muito melhor se tivéssemos mais Américos. Quem vai falar sobre este livro é uma pessoa também muito querida, uma pessoa que tem, que a nível académico, não só em Coimbra, mas também a nível nacional, que tem uma marca, que deixou uma marca, que está a deixar uma marca, até porque tem uma obra publicada imensa. Eu não contei os livros, não consegui. Que é o Sr. Professor Dr. José Amado Mendes. O Sr. Professor é professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, aposentado, e tem exercido, entre outras, as funções de Presidente do Conselho Científico, tendo exercido, entre outras, as funções de Presidente do Conselho Científico da mesma faculdade. Licenciou-se em História pela Universidade de Coimbra e obteve o grau Master's Degree in Science of Education na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. É doutorado em História pela mesma Universidade de Coimbra, onde obteve o título de agregado. Criou e coordenou cursos de mestrado em História Económica e Social e Museologia e Património e orientou várias dissertações de mestrado e teses de doutoramento, tendo lecionado diversas disciplinas. Colaborou com o Polo de Viseu da Universidade Católica ao longo de 17 anos e foi professor visitante da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Brasil. Atualmente é professor catedrático da Universidade Autónoma de Lisboa, coordenador do Gabinete de Apoio a Mestrados e Doutoramentos e de uma linha de investigação em História das Empresas. Tem obras publicadas nas áreas de História Económica Social, Historiografia, História Empresarial, Museologia e Património Cultural. Muito obrigada por, mais uma vez, Américo, em nome das Edições Minerva Coimbra, por, na realidade, nos dar-nos a possibilidade de sermos teus editores. Muito obrigada a todos os elementos da mesa por também estarem hoje aqui e a todos vós. Eu passo a palavra de imediato ao Sr. Professor José Amado Mendes. Eu já estou no microfone, mas eu quero dizer que falei na justiça
e omiti o nome de uma juíza aqui presente, que foi um monstro de pessoa na sua carreira, a doutora juíza Natália Queiroz. Recordo que foi ela que fez a apresentação do meu livro, primeiro, que o prefaciou, que fez um poema lindíssimo, lindíssimo, Natália. Aquele poema é de uma injustiça brutal. Sabes porquê? Que é lindo demais, é imerecido. Bem, é merecido pela autoria, não é? E também fiquem a saber que eu e a Aduzinda Gomes vamos fazer um livro sobre a nossa rua. Não te esqueças, hein? O livro. Porquê? Porque na nossa rua, ou seja, só mais um bocadito, o Santos Costa está a rir, só mais um bocadito, é que na nossa rua existia tanta criançada como hoje existe na freguesia toda. Olha, o pai dela eram 9, não era, Aduzinda? 8. O tio João Latoeiro, quantos eram? 5 ou 6. A tia Amélia, a tia Arminda, aquilo era tudo uma filharada do caneco, pá. E portanto aquilo era uma rua cheia de vida, pá. Hoje a malta tem um filhito, pá. E já quando são trintões, porque não pode ser de outra maneira, esta palavra, e está aqui outras pessoas que eu podia fazer referência, mas não pode fazer porque a Isabel não me deixa, porque quem tem que tornar a palavra é o professor Amado Mendes. Peço desculpa por isto. Começo por agradecer as palavras da doutora Isabel Garcia, da doutora Américo. Começo por saudar os presentes. Presidente, não sei se está ligado. Está ligado o microfone. Cumprimento o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Vice-Reitor, o Sr. Dr. Nuno Calvão da Silva. Muito gosto em vê-lo por cá, na nossa terra. O Presidente do Grupo da Casa do Povo, doutora Isabel Garcia, doutora Américo, autor do livro. Também cumprimento todos os presentes, nomeadamente dirigentes ou representantes do Centro Popular de Trabalhadores do Sobral de Ceira, nossos anfitriões, que nos disponibilizam este espaço muito bom e muito acolhedor. Presidente da Junta de Freguesia de Ceira já saudei, Célio, se alguém está a representar, Casa do Povo, Associação do Caboclo, Centros Culturais de Caboclo, Carvalho, Lagoas, Associação Recreativa Musical de Ceira, Escoteiros, Escola, outras entidades que possam estar presentes e que eu não mencionei, amigas e amigos do autor, cuja amizade em muitos casos partilham comigo, familiares do Dr. Américo Santos, profissionais de comunicação social, senhoras e senhores. É muito grato estar aqui na apresentação deste segundo volume da coleção Entre Órfãos, agradecendo o convite, bem como o pedido para elaborar o respectivo prefácio. Dedico-me há décadas à história das organizações, empresas do setor social e, naturalmente, empresas em geral, bem como à biografia dos seus protagonistas. Por isso, é-me sempre muito gratificante poder focar temáticas que, apesar de grande relevância, ainda têm pouco destaque e merecem pouca atenção da parte dos historiadores e do povo em geral. Mas, para além disso, é-me gratificante participar neste evento, não só nas proximidades da aldeia da minha naturalidade, os Cartachos, aqui ao lado, mas também num lugar onde nasceram e viveram meus antepassados, nomeadamente minha mãe e meus avós maternos. O meu pedido de desculpas por esta breve incursão naquilo que se podia chamar ego-história. Por último, mas não menos importante, tenho um prazer enorme em apresentar o trabalho de um amigo de longa data e praticamente familiar, como já também foi dito, pedindo desde já que me relevem se porventura esta espécie de conflito de interesses, dir-se-ia, me toldam aquela objetividade que é necessária quando se fala destas coisas. Não querendo alongar muito, permite-me respigar alguns aspectos, embora de forma sucinta, que se encontram mais desenvolvidos no prefácio desta obra, de minha autoria, páginas 10 a 17. Concentrar-me-ei em 3 tópicos: história das organizações e colégio dos órfãos propriamente dito, o autor da obra e a relevância deste trabalho. Esta história das organizações é pouco valorizada.
Até recentemente, a história que se fazia e que nos ensinavam privilegiava os aspectos políticos, militares, guerras, trabalhos arqueológicos, por exemplo, vestígios arqueológicos, relações diplomáticas e atos de personalidades reveladores de heroicidade, como reforço dos ideais nacionalistas e rivalidade entre nações. Porém, no último meio século, os investigadores alargaram horizontes e começaram a voltar-se também para outros tópicos. Compreenderam melhor a história da humanidade e a sua evolução. E chegaram à conclusão que, além de governantes, instituições consagradas e atos isolados, também merecem saltar para a ribalta da história, digamos assim, para o palco, se quisermos, muitos outros atores e atoras. Eu cito alguns e algumas. Trabalhadores, anónimos e sem voz, mulheres e crianças, desprotegidos, pobres, artesãos, operários e sindicalistas, agricultores e trabalhadores do mundo rural, da indústria e do comércio, assim como investigadores e investidores, administradores e gestores do mundo empresarial. Isto para não falar em aspectos que muito contribuíram para que transitássemos do antigo regime para a modernidade, em termos de qualidade de vida, bem-estar e saúde. Refiro-me às revoluções industriais e às suas principais conquistas: energia, a vapor e eletricidade, abastecimento de água, saneamento e extraordinário progresso no âmbito das telecomunicações e das comunicações em geral e dos transportes. Consequentemente, também as organizações sem fins lucrativos, que já na última década do século passado mereceram a atenção de Peter Drucker, um guru da gestão, que lhes dedicou uma obra, as empresas, pequenas, médias e grandes, passaram a integrar o elenco das temáticas com dignidade, entre aspas, claro, ou estatuto para serem estudadas, conhecidas e divulgadas. Como resultado desta revolução, entre aspas também, na perspectiva de encarar a evolução da sociedade, conjuntamente com o aprofundamento dos ideais democráticos, passaram a ser publicadas obras sobre todo o tipo de organizações, muitas vezes vindas a lume em datas festivas do respectivo aniversário. 25º, 50º, centenário, etc. Deste modo, temos hoje livros sobre empresas de vários setores, primário, secundário e terciário, escolas e museus, associações de classe, mutualistas e de solidariedade, fundações, corpos de bombeiros, sapadores municipais e voluntários, instituições de ensino, de diversos graus, entre outros muitos exemplos. É neste contexto que se insere o interesse deste livro que, não obstante se poder considerar um contributo para obter um melhor conhecimento da história de uma instituição multicentenária, é também um livro de memórias, com incursões pertinentes pela área da gestão e administração de uma entidade relevante no setor social. Por se tratar de um período relativamente recente, décadas de 1970 a 1980, este trabalho também se pode inserir naquilo que hoje é chamada a história do presente. O Colégio dos Órfãos São Caetano. Começo por sublinhar a longa história do Colégio dos Órfãos de São Caetano. As suas raízes remontam a mais de 4 séculos, ou mais exatamente, há 431 anos que foi lançada a primeira pedra, completará, portanto, em 30 do próximo mês de março, 431 anos. Depois foi fundado, como digo, em 30 de março de 1593, sob a designação, então, de Colégio de Santo Agostinho ou da Sapiência. Pouco depois, ali se instalaram os cônegros grandes de Santo Agostinho e mestres e alunos da Universidade. Em meados do século XIX, o colégio assumiu a função que se tornará verdadeiramente identitária. Com efeito, em 1842, com a transferência da Rua do Coruche, atual Rua Visconde da Luz, para a Rua dos Coutinhos, foi dada a seguinte nota em sessão camarária. Cito: tomou-se conhecimento ter a Rainha, Dona Maria II, feito mercê do extinto Colégio da Sapiência para estabelecimento dos meninos e meninas órfãos.
a cargo da Santa Casa da Misericórdia desta cidade e da pretensão desta para se autorizar a fazer, no mencionado edifício, as convenientes obras de adaptações. A partir de então, ali se manteve em funcionamento o Colégio dos Órfãos, excetuando os anos de 1967 a 1983, em que funcionou na chamada Maternidade da Sé Velha, devido ao violento incêndio que deflagrou nas instalações do colégio em 1967. Passada um pouco, de uma forma muito rápida, a história do colégio, vamos ver agora um pouco sobre o autor, Américo Batista dos Santos. O currículo do autor desta obra já é relativamente conhecido. Encontra-se publicado um livro sobre este currículo. Além disso, nas badanas do livro, que vão certamente ler, está em resumo o currículo de Américo Batista dos Santos. Portanto, eu não vou naturalmente alongar muito. Eu próprio, no prefácio, faço digamos assim, um percurso, indico o percurso sucinto também do autor e da história do autor. Mas recordo aqui os aspectos que me parecem mais relevantes. A sua formação escolar e académica foi adquirida na Escola Primária de Vendas de Ceira, no Museu Dom João III, atual Escola Secundária José Falcão, como sabem, que na altura, estou a falar dos anos 50 e 60, tinha uma escola de professores de alto gabarito, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e no SEGE, Centro de Estudos Judiciários de Lisboa. A formação adquirida em ambiente escolar, sobretudo a nível superior, forneceu-lhe instrumentos de grande utilidade para a atividade profissional. Bom conhecimento do quadro legislativo e da sua relevância, poder de síntese, rigor e necessidade de cuidar e, eventualmente, exibir e conservar provas ou testemunhos das ideias expostas. Deste ponto de vista, o jurista e o historiador, na prática, procedem de igual ou de modo muito semelhante. Do ponto de vista profissional, também a experiência obtida como oficial de finanças e o exercício profissional no mundo da justiça, no serviço militar como advogado, juiz, em diversas comarcas, no continente e na região autónoma dos Açores, deram-lhe um conhecimento dos meandros jurídicos, mas também da sociedade e dos vários estatutos que a compõem. Relevante foi ainda o seu contacto com associações de diversos tipos e com adolescentes e jovens em campos de férias na Praia de Mira e noutros locais, a experiência muito útil quando foi chamado a exercer funções diretivas no Colégio dos Órfãos, São Caetano, dizia que era a pessoa certa para o lugar certo. Finalmente, e para não me esmaçar muito, o livro que vou apresentar, desse livro vou respigar também alguns aspectos que julgo pertinentes. Não vou espraiar muito sobre o assunto, não só por uma questão de economia de tempo, mas também para não me substituir à leitura atenta que, por certo, cada um de vós irá fazer do presente livro. O que recomendo vivamente. Em primeiro lugar, poderemos interrogar-nos: que motivações terão levado o Américo a escrever e publicar o livro anterior, Órfãos 1, e agora este, Entre Órfãos 2? Estando ainda prometido, como já foi dito, para completar a coleção, um terceiro volume. É o próprio autor que esclarece na nota prévia a este livro. Diz ele: presentemente, a nossa motivação é uma pura e simples transcrição daquilo que foi o dia-a-dia de uma forma não tratada. Entre aspas. Outras críticas ressaltaram a qualquer leitor que se apresente a ler esta obra, sem a enquadrar num todo, cuja complexidade só pode ser desmontada através de uma visão global. Se, numa primeira análise, poderia ficar a ideia, aliás, expressa por um provedor posterior à sua passagem pelo colégio, ao afirmar que eu andava sempre à bulha com a mesa, ou ainda, no dizer do próprio ex-diretor do Colégio dos Órfãos, que nós andávamos lutando contra tudo e contra todos. Mas o autor esclarece: usava apenas o único meio ao meu alcance para atingir os objetivos, que eu julgava serem os mais adequados ao meu projeto,
em coerência com o caderno de encargos decorrente do meu discurso de tomada de posse. Nos 13 anos que Américo Santos exerceu funções de direção, primeiro como diretor técnico e depois como diretor no colégio, a instituição sofreu uma autêntica revolução, embora silenciosa, da qual estava muito carente, como se infere dos termos do relatório que elaborou, datado de 22 de janeiro de 1981. Nestes 3 anos, após a sua tomada de posse, conhecia já bem a instituição e apontou algumas mazelas e também algumas possibilidades ou algumas sugestões de as curar, ou pelo menos de as mitigar. Por exemplo, nesse relatório com que abre o volume, este volume, e que aliás é um bom início de leitura para as pessoas ficarem inteiradas do contexto em que o colégio se encontrava na altura, estou a falar dos anos 80, Américo Santos fala do estado de degradação das instalações, a inferior qualidade dos serviços prestados e a ausência de um quadro de pessoal devidamente estruturado, pelo qual viria a bater-se e que veio a conseguir que fosse instituído, condições deficientes dos serviços de apoio, designação errada de considerar os alunos todos como órfãos, em vez de comensais, pois diz que apenas dos cerca de 40 ou 50, apenas 16 eram de facto órfãos, deficiente alimentação, etc. Propunha nesse relatório diversos géneros de medidas, a curto, médio e longo prazo, muitas das quais vieram ser incrementadas nos anos imediatos. No período em que liderou a orgânica e a logística do Colégio dos Órfãos, Américo Santos ocupou-se fundamentalmente das seguintes áreas: melhoria progressiva das instalações e do respectivo equipamento, criação de um ambiente interno tão aproximado quanto possível do ambiente familiar dos alunos e funcionários e colaboradores, comunicação interna e externa, embora esta, por vezes, não fosse devidamente facilitada e ou compreendida. Américo conta alguns episódios em que, no fundo, a comunicação externa devia ser feita através da chefia, passa o termo, mas ele teimava em fazê-la ele próprio quando as coisas se atrasavam. Evidentemente que para dinamizar o processo, penso que faria muito bem, uma vez ou outra foi chamada a atenção, mas ele justifica porque é que fazia isso. Por outro lado, uma preocupação era a inserção dos alunos e alunas no ambiente da cidade e da região, obtendo permissão e condições para frequentarem certos eventos, visitas de estudo ou frequência de eventos sociais e culturais. Por outro lado, preocupou-se também e chamou a atenção para isso, para se avançar no aperfeiçoamento pedagógico, vindo ao de cima o seu interesse pela educação, compreensível, vindo de quem, entre muitas outras atividades, também foi professor, afirmando: avançar no aperfeiçoamento pedagógico do setor educacional, verdadeira pedra de toque da vivência colegial. Acrescentava que se tinha criado o jornal interno Lanterna Mágica, que, embora ainda tosco, pode ser o embrião de uma iniciativa com muito peso. Através da leitura de relatórios posteriores e da correspondência interna e externa, constata-se que foram sendo introduzidas melhorias consideráveis em muitos dos tópicos referenciados, não obstante, em muitos casos, não se ter alcançado o nível de satisfação almejado pelo responsável e, obviamente, pelo diretor do colégio. Dada a sua ligação ao associativismo e voluntariado desde longa data e que tem continuado a cultivar até hoje, o Américo cultivou essa importante vertente no Colégio dos Órfãos, com efeito, como salienta no prefácio, dinamizou a Associação dos Antigos Alunos, alguns deles dos anos 30 e 40 do século passado, do Colégio dos Órfãos, de Coimbra, em finais de 1978, a criação da instituição Famílias de Acolhimento, Gabinete de Apoio a Familiares de Antigos Alunos, criação de um banco de empréstimo isento de juros sob o lema "Os que agora podem, os que agora precisam". A finalizar, apenas mais algumas notas sobre o formato desta obra.
Como já frisei, trata-se de uma obra que é simultaneamente história e memória. Deparamos assim com a transcrição de um número elevado de correspondência, expedida e recebida, e ofícios que vale a pena ler, pois constituem fontes históricas com interesse. Se, em alguns dos casos, se trata de meros ofícios de remessa, noutros temos prosa até com alguns laivos literários, simples, clara e objetiva, como já bem notou a doutora Ex-Juíza Natália Queiroz no prefácio ao livro anterior, Órfãos 1. Numa espécie de síntese do trabalho realizado no Colégio dos Órfãos de São Caetano, permite-me citar o autor, seguindo uma passagem análoga da obra já referida de Peter Drucker sobre as instituições e organizações não lucrativas. Escreveu Américo Santos no prefácio do relatório de atividade de 1982, datado de 7 de março de 1983. Escreveu ele: o oleiro pode admirar a obra que, ao fim de um dia de trabalho, resultou do pedaço de barro inicial. O educador não. Não porque não tenha posto no seu trabalho o mesmo esforço e dedicação, mas porque a matéria que trabalha é diferente. Não é fácil, pois, quantificar as nossas vitórias e as nossas derrotas, sobretudo quando se trata de acompanhar 60 educandos, cada um com o seu ritmo próprio. Obviamente que eu assino por baixo, como se costuma dizer, e faço também com base na gratificante tarefa de ensino-aprendizagem e de investigação, de jovens e de menos jovens, e de investigação histórica também, ao longo de mais de meio século, e que continuo a praticar com satisfação e alegria por fazer aquilo de que realmente gosto. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Zé. Realmente, como veem, o livro vale sobretudo pelo prefácio. O prefácio é quase mais importante que o livro, porque o prefaciador é uma pessoa com esta dimensão. E já agora, como entraram pessoas que não estavam cá inicialmente e outras que nos esquecemos, uma palavra também para o Padre Pedro, que entretanto não foi referido inicialmente, porque eu sou um Calinas de primeira apanha, e como superior calamidade que dei, a não referência à Presidente do CTP de Sobral de Ceira, a Lara Amado, que me desculpa esta minha falha, mas ela desculpa, eu sei que se desculpa, porque a um calino tudo se desculpa. E também aquela gente que veio de longe, a esse grande homem da música e também do municipalismo, o Dr. Felisberto Figueiredo, que veio lá tão longe para estar junto de nós, e outros, se calhar, que se me for lembrando ao longo do tempo, nem que seja durante a atuação do grupo folclórico, eu aqui estarei para desculpar as minhas falhas. Muito obrigada. E agora passo a palavra ao Sr. Vice-Reitor, Dr. João Nuno Galvão da Silva, para fazer um encerramento desta parte. Se calhar até sou bem ouvido sem microfone. Não, tem de ser com microfone. Então, boa tarde a todas e a todos. Permitam-me que dirija a primeira palavra à Presidente da Direção do Centro Popular de Trabalhadores do Sobral de Ceira, Lara Amado, e na sua pessoa a todas as mulheres aqui presentes, dizendo que é uma subida honra para mim estar aqui, em Ceira. Sr. Presidente da Junta, agradeço a referência que me fez, mas digo-lhe que é mesmo uma subida honra para mim, tanto como pessoa, foi nessa qualidade que aqui vim, como amigo do autor, mas rapidamente se lembraram da minha condição institucional, que abracei com muito gosto, e é também para a Universidade de Coimbra estar uma honra aqui, nesta bela terra de Ceira. Uma palavra também ao Grupo Folclórico da Casa do Povo de Ceira, está aqui presente o seu representante, e a todos vós, espero poder assistir, e estou bem consciente que não devo prolongar a minha palavra, porque todos estamos aqui para vos ouvir com muito mais agrado do que ouvirem as minhas palavras. Um cumprimento afetuoso e amigo à Isabel Garcia, felicitando-a pela
pelo excelente trabalho que desenvolve em prol da cultura nacional, e a publicação de mais este livro deste autor é bem um símbolo da sua missão extraordinária. Ora bem, às vezes o facto de salientarmos como é devido e merecido torna as omissões mais graves e, portanto, peço desde já desculpa por uma ou outra omissão inconsciente, seguramente. Deixem-me dizer-lhes que eu vim aqui, como disse, dar um abraço a um amigo. Eu sou muito refém da minha consciência e não estava bem desde o lançamento do outro livro em Coimbra, em que não pude de todo, por causa dos meus filhinhos, não sou trintão, nem tenho apenas um filhinho, tenho 2 filhinhos e desdobro-me ao fim de semana para conseguir não lhes faltar. E assim tive de faltar a um amigo e rapidamente pude superar esta minha falha de consciência e vir dar este abraço cumprido, que foi o quarto de hora académico, e com grande alegria. Mas quando me dizem para assumir a função também aqui de vice-reitor, rapidamente também, com grande honra, o achei que devia fazer, porque estaria aqui a dar um testemunho público de gratidão da alma mater a um seu antigo estudante que tão bem nos tem vindo a representar ao longo das suas diversas facetas da vida. E como exerço as funções de vice-reitor para as relações externas, mas também para os antigos estudantes, como convivi com este homem durante alguns anos enquanto presidente da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, não faço mais do que a minha obrigação institucional em representar aqui a Universidade de Coimbra, o que faço assim com duplo gosto, porque acima de tudo está aqui o amigo. Um nosso antigo estudante, da Universidade de Coimbra, que se destacou em várias facetas da sua vida. Em primeiro lugar, na sua faceta profissional, que já aqui foi sublinhada, como jurista, na exigente Faculdade de Direito, partilhamos também esse caminho, nas suas funções de advocacia e, sobretudo, nas suas funções de magistrado judicial. E daí também algumas presenças do mundo da justiça que não deixam de ser significativas do reconhecimento do mérito e também da parte pessoal que todos nós enaltecemos. Por outro lado, alguém que foi sempre muito ligado às questões da comunicação social. Foi fundador e membro ativo do Clube da Comunicação Social de Coimbra. E foi aí que pessoalmente o conheci, diretamente. Era um temível entrevistador. Tinha eu acabado de assumir, em 2016, as funções de diretor executivo do Instituto Jurídico da Comunicação, um dos centros de investigação mais prestigiosos da Faculdade de Direito de Coimbra, e teve esse convite para ser entrevistado pelo Clube da Comunicação Social de Coimbra, nas antigas instalações ainda. E aí o Américo confrontou-me com uma difícil entrevista. Eu me aflito. À segunda já foi melhor. Penso que ele, entretanto, também já gostava mais de mim. E fomos trilhando essa bela amizade. Obviamente o Américo será difícil, e eu felicito aqui a excelente intervenção do professor Amado Mendes, que eu conheci na Universidade Autónoma, onde é muito prestigiado, e felicito aqui pelo resumo que fez do livro, pelo prefácio que já li. E felicito também por ter conseguido ser sintético, realçando também as principais etapas da vida do Américo. E realçou, e bem, a sua presença constante no voluntariado e no associativismo. Vejo aqui o presidente do ACM de Coimbra, onde o Américo é presidente da Assembleia Geral. Julgo que também estará aí o Sport Coimbricense. Eu julgo que ele não pinta tão bem como o Vítor Costa, mas eu sei lá. Não percebi, confesso, como é que ele marca isto para a segunda parte da Académica de Coimbra, Organismo Autónomo de Futebol. Talvez por isso acabamos de perder agora nos minutos de desconto. Foi alguma imprevisão. A Liga a Federação acabou por lhe tirar as contas. Porque ele foi também dirigente, membro do Conselho Académico da Associação Académica de Coimbra, Organismo Autónomo de Futebol. Foi presidente da direção, foi presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Coimbra. A ver se eu não me esqueço de nada. ACM, Sport, futebol.
Antigos orfeonistas de Coimbra, também por lá andava, ainda há um mês ou dois me ligou que havia eleições, isto e aquilo. Ou seja, está aqui o senhor padre e, portanto, eu como sou muito pecador tenho sempre de realçar a figura do padre a ver se me vale lá em cima. O Américo não tem tanto essa necessidade, porque o Américo, ao longo desta vida multifacetada, no voluntariado, no associativismo, na sua vida profissional, como jurista, como homem ligado à comunicação social, mas sobretudo neste associativismo, demonstra o seu amor ao próximo. Vem possivelmente, senhor padre, da sua formação cristã católica. É um homem praticante, de comunhão. É um homem com um coração gigante. Todos nós lhe reconhecemos imperfeições, como todos nós sabemos que cada um de nós tem as suas imperfeições. Mas, no entanto, todos nós lhe conhecemos este coração grande, que também aqui, na direção de uma instituição de solidariedade de referência, o Colégio dos Órfãos, acabou por ser notavelmente sublimada. E esse amor ao próximo é o exemplo. É um exemplo para a família que aqui está, mas é um exemplo para todos nós, que somos também a sua família por afeto, e que quisermos retribuir o amor que dá ao próximo ao longo de toda uma vida e que continua a dar, mostrando também o nosso amor por si, a uma tarde de sábado, com este espetacular espaço, totalmente lotado. Bem-haja Américo, bem-haja pelo exemplo que é para todos nós, e que Deus lhe dê longa vida. Um grande abraço e uma salva de palmas para o nosso Américo. Quebrando o protocolo, porque realmente boa referência ao Presidente da ACM e ao Sport Clube com União de Licença aqui presente. Eu sou, como vê, calinada atrás de calinada. Também tem aqui colegas, olha, está ali o Rui Marques, também professor catedrático da nossa universidade. Pois é, mas a culpa é minha. E depois fora de horas, entrou o engenheiro António França, sempre fora de horas, pá, não percebe, devia ser multado, pá. Devia ser multado, pá, não é? Mas enfim, deixa lá isso. Toma lá, Isolinho. Muito obrigada a todos os intervenientes na mesa. Foi realmente uma apresentação em que ficámos mais ricos por termos vindo aqui acompanhar o Américo. Ficámos a conhecer também um pouco mais do Américo. Eu quero agradecer especialmente ao professor José Amado Mendes pela belíssima intervenção e pela análise que fez, breve, mas profunda, da obra. As palavras do senhor vice-reitor, é sempre para nós um privilégio, um orgulho e um privilégio tê-lo connosco nestas sessões, além de ser realmente um amigo extraordinário, também com umas qualidades enormes, que lhes vamos conhecendo de vez em quando, porque as outras não se conhecem, assim como muitas não conhecíamos ao Américo. Também uma palavra de reconhecimento ao nosso presidente da Junta de Freguesia de Ceira, o amigo Fernando de Santos. Uma palavra muito especial de agradecimento à Lara Amado, presidente da Direção do Centro Popular dos Trabalhadores de Sobral de Ceira. Uma palavra de agradecimento a todas as associações que também ajudaram e que vão ajudar a publicitar este livro. E ao Américo, como o senhor vice-reitor referiu, também já a nossa gratidão por ser a pessoa que é. Antes de passar ao próximo passo, que é a atuação do grupo folclórico da Casa do Povo de Ceira, a quem também agradeço ao seu presidente Fernando Machado. O Fernando Machado está connosco aqui na mesa. Eu queria chamar aqui a Zita, que foi assim que me foi dito, do Sport Clube Conimbricense, porque tem uma palavra a dizer ao autor.
Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Eu chamava aqui a minha colega de direção, a Patrícia Gonçalves, por favor. Eu venho aqui em representação do Sport Clube Coimbricense. Para quem não sabe, é o clube mais antigo da cidade de Coimbra, mais pobre também. E infelizmente este ano o Dr. Américo vai deixar o seu cargo de Presidente da Assembleia do Sport Clube Coimbricense. Esperemos bem que não deixe a família do Sport Clube Coimbricense, porque nós vamos estar sempre com ele. Nós vimos aqui fazer uma pequena e singela homenagem, merecia muito mais, mas como eu vos disse, o clube é pobre. E assim chamava aqui, então, o Dr. Américo, por favor. Eu não sou muito boa em palavras, mas também aproveito para dizer que eu sou filha da terra e para mim é uma honra poder fazer esta homenagem na minha terra, na minha freguesia. Dr. Américo, esta é uma pequena lembrança de todos do Sport Clube Coimbricense. Deixa-me cá ver o que é que estão aqui. Agradecia que abrisse. Foi feito com muito carinho. Ai, que engraçado. Está parecido comigo, está. Depois analiso bem. Olha lá, filha minha, vira para lá. Pois isto hoje é só cobrar protocolos. Deixa-me só ser uma coisa. Eu quero dizer à Zita e a todos os dirigentes que não me venham embora porque eu quero. Não é possível. Eu cheguei a ter 11 presidências em Coimbra, não porque eu valho alguma coisa, mas porque ninguém quer. O problema é arranjar pessoas para o movimento associativo. E eu não aguento mais, pela minha saúde, pela minha idade, como veem pela voz, e portanto não me venho embora. Eu disse à Zita, ela vai ser a candidata a presidente da direção das próximas eleições, que eu marquei para o dia do meu nascimento e 2 dias antes das eleições para a Assembleia da República. E disse-lhe que não aceitava, não porque não quis aceitar. Tive muitíssimo mais desgosto em não aceitar do que eles em não contar comigo. Mas ficam melhor servidos. Vão ter como presidente da Assembleia Geral um jovem jurista, dinâmico, que está agora a entrar na vida com o sangue na guerra e que fará muito mais que um velho caquético que está aqui já assim, prestes a dar contas ao pai. Mas dizer que o Sport Clube Coimbricense não é uma associação pobre, é pobre financeiramente, não pobre no número de atletas, nas modalidades que representa e naquilo que significa para a Baixa de Coimbra, sobretudo há uns tempos atrás, quando as crianças sem teto tinham ali um teto para as suas atividades. Aliás, das 2 instituições de que fui, talvez, Presidente da Assembleia Geral, as que me honram são fundamentalmente a ACM de Coimbra, o Clube da Comunicação de Coimbra e o Sport Clube Coimbricense. Eu peço desculpa à Luísa não ter referido a minha presidência da Assembleia Geral da Conferência Vicente de Paulo, porque eu não posso estar às filhas todas, até porque nem as sei todas, não é? Eu uma vez fui fazer uma sessão a Severo de Voga, porque acontecia uma coisa ao Cão da Silva. Quando eles tinham dinheiro para pagar um conferencista, pagavam um conferencista. Quando não tinham, chamavam uma mita, perceber? E então... E então ele disse-me que era presidente de uma série de coisas, como presidente da Câmara, mas que nem lá ia. E eu pergunto, então quem faz reuniões, pelo menos, da apresentação do plano e do orçamento e do relatório da conta de exercício? Isso é quem lá está. Eu disse, eu sou presidente da Câmara, deve-se vir embora, porque essas coisas não podem ser assim. Estou lá, porque dá um nome e tal, sim, presidente da Câmara. Um presidente da Câmara é quase uma pessoa tão importante como o presidente da Freguesia de Ceira. Não é tanto, mas é quase. Pá. O que é que tu queres, Isabel?
Já. Sim? Olá, Lara, tens que vir cá. Adeus, filha, adeus, Zita. Cortaram-lhe a palavra ao Américo. Ora, para terminarmos esta primeira parte, digamos assim, eu realmente fui convidada pelo Américo para estar na mesa, mas não estou na mesa, mas estou em todo lado, digamos assim, estou agora aqui. E quero felicitar a mesa. Obrigada a todos por terem vindo e é uma honra para nós recebermos este público aqui e o Américo ter-nos escolhido para lançar o seu segundo volume, não é? Desta história. Teremos portas abertas para o terceiro, breve. Está quase, não é? E o Américo tem realmente não sei se será um currículo, mas principalmente uma história de vida. Mas eu acho que para nós cheirenses só podia ser de Ceira tendo uma história de vida como esta, porque temos vários exemplos na freguesia e o Américo é um exemplo para todos nós na freguesia. Obrigado, Américo, por aquilo que tem feito pela freguesia e continuaremos cá há muitos anos para estarmos uns com os outros e para aprendermos cada vez mais consigo. Obrigado, Américo. O Centro Popular de Trabalhadores de Sobral de Ceira agradece imenso a vossa presença. Obrigada. Raspadinha,
foi para nós uma honra e foi com muito gosto que hoje aqui estivemos nessa sessão, que ficará gravada na nossa já longa história e percurso deste grupo, que também é o seu. Em nome do Grupo Folclórico, nossos parabéns e o nosso muito obrigado. Olha, como já é tarde e a malta já se foi embora, nós terminamos só com o poema da Luísa. E não há mais talentos que é muito tarde. Luísa, tens o privilégio de encerrar. E depois eu fecharei as hostilidades com uma palavra de agradecimento. Este poema é dedicado a ti, Américo. E sabes por quem? Pela Conferência de São Vicente de Paulo. Eu sou simplesmente a porta-voz. Então, ouvem. Há quem seja comum. Há quem não tenha assunto. Há quem traga mais um. E há quem traga um conjunto. Porque a força que traz tem o povo na frente e ser um dos que faz resistência à corrente. Derramar na canção o que dói no país, ser a revolução, ser a boca que o diz. Que caminho tão longo, que viagem tão comprida, que deserto tão grande, sem fronteira nem medida. Liberdade, querida liberdade, o nosso chão tem sonhos e muita vontade. É o que eu vejo em ti
amigo Américo e toda a gente. Este era o traje que a minha mulher usava. E a minha mulher também, a Guida e a minha mulher, as duas. Ela primeiro e eu a seguir. E a seguir, o grupo de trás. Portanto, estes trajes têm-nos a responsabilidade das pessoas. E eu vesti para vir para a cantata para cantar convosco. Porque eu ainda me lembro disso. Quem canta ouve e não me lembro disso. Simplesmente não vi, porque pronto, vinha perturbar aqui isto. Dizer-vos o seguinte. Obrigada pela vossa generosidade. Porque depois de ter desbandado esta gente toda, vocês podiam dizer assim, a gente não dança nem canta para tão pouca gente. Vocês podiam dizer isso. Nós não dançamos, nem cantamos, nem tocamos para tão pouca gente. Mas vocês fizeram. E sabem porquê? Porque vocês cantaram para eles, mas também para vocês, porque vocês gostam do que fazem. Porque vocês amam o que fazem. E por isso vocês não se cansam. Vocês permitam que eu vos peça para me considerarem um de vós. E quando eu me reformar, vou voltar para ser junto de vocês. Isso. Juntos mais um pouquinho. Vocês podem se achar. Tem que chegar mais um bocadinho. Aperta mais um bocadinho, por favor. E aqui.